Muito bom dia, queridos. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Moriá. Estamos de volta com mais um encontro especial. Este mês de agosto nós estamos refletindo, pensando a respeito de disciplinas espirituais. E você já percebeu nos nossos bate-papos que disciplinas espirituais têm muito mais a ver com prática, o dia a dia, do que divagações teológicas. Nós estamos tentando, de certa forma, pegar temas específicos e ver como isso funciona na prática a partir da experiência de convidados. Hoje o tema é comunhão, uma das disciplinas que eu gosto de pensar, de refletir, porque tem a ver com o relacionamento comunitário, né? O relacionamento com a igreja, o relacionamento familiar, e é muito legal falar sobre comunhão como uma disciplina espiritual. E nós estamos aqui nesta manhã com a Aline, que é a nossa convidada da nossa bancada virtual, representando a nossa comunidade, a Daila, que é a nossa coordenadora do Instituto Bíblico, ela quem organiza os nossos bate-papos, a nossa oportunidade de aprender juntos, e vocês já estão vendo aí o nosso casal convidado, e eu vou deixar que a Daila apresente os nossos convidados de hoje. Bom dia, Daila. Bom dia, Davi. Bom dia, igreja. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, o casal que está aqui hoje é muito querido para mim, o Ronaldo e a Fabi. Brevemente, resumindo os nossos 20 anos de amizade, a Fabi e eu crescemos na mesma igreja, em São Bernardo. Ronaldo chegou lá como seminarista no final da década de 90 e depois eles casaram. Ronaldo é pastor, hoje eles estão no Chile, se preparando para ir para Nova Zelândia. Os dois são meus padrinhos de casamento também, é importante falar isso, a gente tem uma conexão muito especial. E o Ronaldo e a Fabi, eles trabalham há mais de 10 anos no Ministério de Plantação de Igrejas, é por isso que eu convidei eles para falarem sobre comunidade, né? A base do nosso relacionamento acaba sendo a igreja, então, falando desse tema de comunidade, a importância de ter uma igreja, de se plantar igrejas e tudo mais. Então, quero pedir para o Ronaldo e a Fabi também apresentarem o que eles quiserem falar a mais, contar um pouquinho para a gente da experiência de vocês aí em Santiago nos últimos anos e falar também principalmente por que vocês, com toda a família, se sentiram chamados e empenhados no Ministério de Plantação de Igrejas. Bom dia a todos, é um prazer muito grande participar do programa para falar desse tema tão importante, né? Uma disciplina espiritual, a comunhão, comunidade. Bom, eu sou, para me apresentar e complementar, meu nome é Ronaldo, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente, nós somos missionários da APMT, a nossa agência presbiteriana de missões. Primeiro, eu fui pastor durante 9 anos em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E aí nós recebemos um desafio muito grande, foi muito insistente, né, na época, para virmos para o Chile, e o desafio era plantar uma nova igreja. Então, isso aconteceu por volta de 2009. Então, nós fizemos a preparação na agência para ser missionários. Fizemos vários cursos, inclusive curso de plantação de igreja. E no ano de 2011 nós viemos para Santiago, para começar uma nova igreja. Chegamos aqui em Santiago em 2011 sem nenhuma experiência de ter vivido em outro país, nenhuma experiência transcultural. Aqui nós vivemos a nossa primeira experiência, né? E assim, tivemos que fazer tudo do zero, tivemos que aprender a língua, se adaptar a uma nova cultura, a um novo país. Tivemos que escolher, dentro da cidade de Santiago, a região que nós iríamos plantar a igreja. E quando definimos tudo isso, nós começamos o trabalho. No começo era somente a nossa família, e nós conseguimos encontrar famílias cristãs nessa região que nós queríamos plantar a igreja. A região que nós escolhemos foi a Comuna de la Reina, porque é uma região que praticamente não tem igreja evangélica.
né? Existem pouquíssimas igrejas que não têm uma visão de expansão, de plantação de novas igrejas. Então, ali nós desenvolvemos o trabalho. Não foi fácil, né? Nós, no começo, idealizamos muitas coisas e, no final das contas, demoramos 9 anos, né? Praticamente, desde que chegamos até que a igreja se organizou. No ano passado, no dia 15 de dezembro de 2019, a igreja foi organizada, a Igreja Presbiteriana Red, e nós entregamos essa igreja para a Igreja Presbiteriana do Chile, que existe aqui na cidade de Santiago. São poucas igrejas, mas existe essa denominação e nós entregamos para essa denominação. Bom, esse é um pouco assim do nosso trabalho e da minha apresentação. Agora eu quero que a Fabiana se apresente também, acho que é bom ela falar um pouco dela e dos nossos filhos. Bom, eu sou a Fabiana, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Somos casados há 18 anos e temos 3 filhos. A Bianca, com 13 anos, a Lara, de 10 anos, e o Ronaldinho, de 7 anos, e ele nasceu aqui no Chile, ele é chileno. Quando nós viemos para o Chile, a Bianca tinha 4 anos, a Lara 9 meses, e depois de 2 anos, engravidei do Ronaldinho. Bom, agora, respondendo o que a Dália falou, por que nós nos envolvemos com o trabalho de plantação de igreja, né? Nós entendemos que foi por chamado de Deus mesmo, né? Eu acho que esse fenômeno está acontecendo dentro da igreja presbiteriana, talvez em outras denominações também, mas muitos pastores que já tinham alguma experiência como pastores no Brasil foram desafiados a se tornar missionários, né? A ir para o campo. Então, assim, eu sempre tive o desejo no meu coração de ver uma igreja nascer. Depois, né, a gente traduziu isso como o desejo de plantar uma nova igreja. Eu sempre tive esse sonho. Eu trabalhei, antes de ser pastor, como seminarista, como obreiro em congregações, mas eu nunca vi a congregação se organizar. Quando nós estávamos pastoreando a igreja de Vila Pauliceia, em São Bernardo, nós recebemos esse desafio e aí mexeu muito comigo. Na época, consultando a minha esposa, a Fabiana, ela disse, não, eu acho que nós temos que continuar aqui, estamos muito bem. Mas aquilo ficou no meu coração, né? E nós começamos a orar e Deus mudou o coração, né, da Fabiana. Na época ela disse assim, eu não posso dizer que eu não vou para outro país, que eu não vou fazer um trabalho missionário, porque eu não quero. Se for da vontade de Deus, a gente vai, né? Então, aquilo mexia muito comigo e orando, assim, Deus colocou no nosso coração esta visão de plantar igrejas. Agora que nós terminamos o nosso projeto aqui e temos um novo projeto, nós passamos pelo mesmo processo de oração de novo e nós entendemos que essa é a vontade de Deus para nós, seguir trabalhando na plantação de novas igrejas. Ronaldo, é muito interessante isso da plantação, né? Obrigada por compartilhar a experiência de vocês, mas eu queria, fazendo um link agora com a comunhão, meramente assim, estabelecer uma igreja e colocar pessoas dentro não significa que a gente tem nem uma igreja, nem uma comunidade, né? Como é que você viu aí no ministério de vocês, nesses últimos anos em Santiago, realmente a igreja se tornando uma comunidade ou a comunidade se tornando uma igreja, não sei qual foi a ordem, mas como é que vocês viram essa relação entre ser simplesmente uma igreja, né, pessoas numa instituição, e esse grupo se tornar um corpo, uma comunidade de crentes? Como funcionou isso aí? A gente teve a vantagem, eu acho que nesse sentido é uma grande vantagem ser uma plantação. Existem muitas vantagens de você estar em uma plantação, né?
nós tivemos que estudar muito sobre isso, né? Ver quais seriam os passos, como começar uma igreja, né? Claro, a gente fica sempre preocupado, muito preocupado de alcançar pessoas, que as pessoas sejam convertidas, que elas possam fazer parte da igreja e que a igreja vá crescendo, né? A gente tinha toda essa preocupação, mas logo a gente começa a perceber que precisa ter muita base. Precisa, assim, aqui no Chile, as pessoas necessitam muito para tudo do projeto. Então as pessoas queriam saber como que ia ser tudo, né? E como que ia ser a igreja, quais seriam as características dessa igreja que a gente queria plantar. E a gente sabia que tinha que ter isso antes, né? Sonhar com a igreja que a gente queria. Então, assim, nos nossos primeiros anos, quando nós éramos um grupo de umas 20 pessoas, isso nos nossos primeiros anos, eu lembro da importância de colocar este pilar na igreja, a comunhão. Nós fizemos um retiro e o nome desse retiro foi Vivendo em Comunhão. E nós queríamos que a igreja tivesse essa característica de ser uma família na fé. E então nós estudamos isso. Tem um livro que eu usei, a gente traduziu várias partes desse livro e nós estivemos expondo esse livro. É um livro que está em português, é da editora Socep. Eu acho que é antigo, não sei se ele foi relançado. O livro se chama 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão. É do Lowell Bailey. E nós estudamos esse livro. Foi muito fantástico, porque até hoje os nossos líderes, alguns que estão desde o começo, eles falam da importância disso, né? Da comunhão. Então, assim, eu tenho aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, o livro ele tem algumas divisões que são muito interessantes, né? O que o autor fez? Ele tomou os mandamentos, que são chamados mandamentos da comunhão ou mandamentos da mutualidade, que são aqueles versículos da Bíblia que falam uns aos outros, né? Sempre termina dizendo uns aos outros. Então, existe 25 versículos que são mandamentos da comunhão na Bíblia. E ele divide assim, primeiro, existe uma categoria, ele faz uma categoria que ele chamou de como se relacionar na igreja. Então, ele toma aqueles mandamentos, amai-vos uns aos outros, aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros, tenham cuidado uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, submetam-se uns aos outros, confessem os pecados uns aos outros e perdoem uns aos outros. Então, ele trabalha esses princípios de como nós devemos nos relacionar, usando estes mandamentos. Depois ele criou outra categoria que foi como servir na igreja. Para mim, o tema da comunhão vai de mão dada do serviço. Existe toda uma relação entre a comunhão e o serviço cristão dentro da igreja. E também a questão dos dons, né? Porque nós somos um corpo, um só corpo, e nós somos membros, e cada um de nós tem uma função, de acordo com seus dons. Então, a categoria que ele pôs de serviço trata dos seguintes mandamentos: servir uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. E depois ele trata de outra categoria que é como crescer como igreja, ou como crescer dentro da igreja. E aí ele coloca os outros mandamentos. Edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros,
exortem uns aos outros, admoestem uns aos outros e falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E, em último lugar, ele fez a categoria de como proteger a igreja. Então, ele usou os últimos mandamentos da comunhão. Não tenham inveja uns dos outros, não julguem uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não devorem uns aos outros e não mintam uns aos outros. Né? Então, nós tratamos disso no começo da nossa igreja aqui, e isso ficou impresso, né, na cabeça e no coração de todo mundo. Nós deveríamos ser como uma família e deveríamos usar esses mandamentos, praticar esses mandamentos para que a igreja pudesse ser uma igreja saudável. Então, a nossa experiência foi muito interessante. Hoje, a nossa igreja, quem conhece a nossa igreja, dá o testemunho de que ela tem essa característica. Ela é uma igreja aconchegante, que abraça as pessoas, e isso é muito interessante, assim, abraçam as pessoas que chegam, né? E isso parte do próprio grupo. Isso é assim porque todo mundo tem essa característica de ser uma família, né? De tratar uns aos outros como irmãos e aplicar esses mandamentos. Não é fácil, né? É sempre uma luta muito, muito grande, mas é maravilhoso quando a gente coloca esta base, porque aí a gente tem também como cobrar, né? Como pedir que todo mundo ande nesse caminho. Então, foi uma bênção muito grande. E é interessante também que a gente vê essa comunhão parte desde as crianças. Eu, como trabalho mais com o Ministério Infantil na igreja, é lindo ver quando chega uma criança, visita na igreja, como eles recebem. Porque geralmente a criança fica tímida, não fala uma com a outra, né? Mas não, eles recebem, abraçam, agradecem na oração pela criança. Aí depois tem um momento de convivência, que é do suco, da bolachinha, eles vão, servem. Então é muito lindo ver que isso vai partindo desde os pequenos até os maiores. Bom dia, Ronaldo, Fabi, que bom falar com vocês. E ouvindo o panorama geral aí que vocês usaram, é muito legal pensar em termos de comunhão assim, né? Porque às vezes a gente acha que comunhão é uma coisa muito restrita, né? Um ambiente apenas amigável e tudo mais. Então eu gostaria de ouvir, já que vocês já expandiram todo o tema, como é que vocês definem comunhão? Né, usando todos esses aspectos, como é que você definiria comunhão? O que é alguém que tem comunhão? O que é ser alguém que pratica a comunhão? Eu vejo assim, que a comunhão, ela parte primeiro da nossa própria relação com o nosso Deus. Nós temos uma relação com o Senhor, né? Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, a experiência de salvação na nossa vida, de transformação da nossa vida, é algo que nos impacta muito, né? A obra da graça, como nós fomos mudados. Quando a gente vê a Bíblia, né? Por exemplo, Jesus e os discípulos, alguns discípulos eram homens muito duros, né? Pessoas rudes, eram pescadores, né? A gente vê, por exemplo, Pedro, né? Que eram homens de uma vida dura e eram homens rudes. Mas Jesus ganhou a eles, transformou a eles com um amor sincero, né? E sempre esta relação pessoal. Então, assim, primeiro, o Evangelho, a obra de salvação na nossa vida, mas depois disso a gente vê que Deus usa pessoas para transformar a nossa vida. Né? Todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho, Deus usou alguém, Deus usou pessoas para levar a palavra a nós. E
Então, aí nós temos todo o material para trabalhar para que as pessoas também sejam instrumentos na vida das outras, né? Eu estava conversando com a Fabiana, porque a gente ia fazer essa live, né? A gente ia conversar sobre esse tema com vocês, e a gente estava vendo, né? Assim, revisando que a comunhão ela não tem uma finalidade em si mesma, né? A gente não tem que estar junto só porque é bom estar junto e vamos ficar junto, gente. Eu acho que se a gente ficar muito junto assim, sem muito propósito, vai dar muito problema também, né? Então, tem um propósito, né? Tanto é que, assim, na nossa igreja a gente tem uma visão como igreja. Nós colocamos 4 pilares, que foi adoração, serviço, evangelismo e discipulado. Não tem comunhão na visão, assim, no enunciado, porque a comunhão tem que permear tudo isso, né? Tudo isso tem que ser feito com comunhão, porque a comunhão não é um fim em si mesmo. Ela tem um propósito, né? Eu estava até lendo alguns textos aqui, e o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, quando ele fala que a igreja é um corpo, que nós somos membros, né? Então ele diz lá no capítulo 12, versículo 7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o propósito da comunhão é esse proveito que é o crescimento de todo mundo, né? A edificação da igreja. O propósito principal é glorificar a Deus. O propósito na vida particular de cada um é ser instrumento deste amor e dessa graça de Deus que nos alcançou. É retribuir às pessoas aquilo que o Senhor fez conosco, né? Eu falei aqui desses mandamentos da comunhão que a gente tem que fazer uns aos outros. A nossa inspiração de todos é Cristo, né? Então, para nós a comunhão é ser este canal de bênção, esse canal da graça de Deus para a vida das outras pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Transmitir para as pessoas o que nós temos recebido. Agora, a minha pergunta seria, como é que fica a comunhão pós-pandemia? Então, vamos lá. O que a gente teve durante a pandemia? O distanciamento físico, esse lance de estar do lado do irmão, de abraçar, de beijar e tudo mais. Como é que vocês acham agora que a gente pode encorajar e como que vai ser essa comunhão agora? Essa situação de pandemia realmente é um desafio muito grande para a comunhão, né? A gente sabe que nós podemos, hoje, pela tecnologia, graças a Deus, né, nós vivemos numa época que temos tecnologia para conectar, para suprir de alguma maneira necessidades que as pessoas têm nesse momento. E a igreja também, né? A questão do culto, da adoração, da busca, a meditação na palavra. E a gente sabe que o ideal é que estejamos juntos, né? É que possamos nos reunir e poder interagir pessoalmente. As reuniões, os grupos, tudo isso funcionando de forma presencial, todo mundo reunido ali num só ambiente, é completamente diferente, né? É muito melhor. E essa é a situação ideal. Mas na situação que a gente está vivendo, nós temos hoje a possibilidade de estarmos conectados por meio da tecnologia. E se a gente tem a visão de interagir com os irmãos, relacionar com os irmãos, usar os nossos dons, e se nós temos esse espaço, é possível fazer isso, né? É possível a gente suprir as nossas necessidades nesse momento com estas reuniões, né? Com encontros virtuais, né? Então, eu acho que essa é uma ferramenta muito interessante. Eu acho que a igreja precisa usar essa ferramenta, se aperfeiçoar,
né? Porque eu acho que isso veio para ficar. Muita coisa dá para a gente usar de forma virtual. E a gente tem que aproveitar isso, né? Agora, eu vejo que o que me deixa, às vezes, triste é ver que nós estamos, às vezes, reproduzindo os nossos erros também, né? Então, assim, às vezes, as mesmas pessoas estão à frente das mesmas atividades na internet e nos grupos. Quando nós poderíamos ter hoje muitos irmãos da igreja à frente de muitos trabalhos virtuais. Mas a minha visão sempre foi que, com o crescimento da igreja, sempre é necessário para que a igreja cresça mais a formação de liderança, de pessoas que evangelizam, que discipulam e que edificam grupos. Então, se na minha igreja eu tenho vários irmãos reunindo grupos, né? Estudando a palavra, meditando na palavra, sobre temas contingentes, orando juntos, adorando juntos, é maravilhoso. Eu fico muito feliz quando eu sei que os meus líderes, né, que as pessoas da minha igreja que estão na liderança, que eles estão fazendo isso, né? Que eles estão estudando a palavra, preparando estudos, preparando temas para falar para os irmãos e que eles estão se reunindo, ainda que seja virtualmente, porque nós não podemos fazer fisicamente. Então, isso é perfeitamente possível para esse momento. Repito, não é o ideal, mas podemos fazer, né? E a gente tem visto aqui na nossa igreja, os trabalhos com as crianças estão sendo feitos e existe... Quantos professores são, Fabi? 8 professores, 10 total. Nós temos 10 professores de crianças reunindo com as crianças. As crianças estão em êxtase, né? As crianças, assim, você vê criancinha de 3, 4 anos ali na frente do computador e as professoras estão estudando, estão fazendo estes temas. Então, nós temos a reunião de homens, de jovens, de mulheres, podemos fazer reuniões de casais, ou seja, muitas possibilidades. E o que eu acho mais interessante é ter novas possibilidades. É a gente ter essa perspectiva de que, de acordo com os dons e as capacidades de cada um, os espaços vão sendo encontrados, os grupos vão sendo formados e a palavra está sendo anunciada, né? A vida cristã está sendo divulgada, ensinada e a igreja está crescendo. Então, nós precisamos nos adaptar a esse momento usando essas ferramentas, mas é muito importante essa visão, porque se vamos passar por essa situação que a gente não sabe quando vai terminar, limitando as possibilidades, aí eu acho que é complicado, né? Eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que as pessoas estejam cada vez mais envolvidas e cada vez mais ativas. A comunhão sempre tem um objetivo. E o objetivo, pelo que eu entendi que vocês colocaram, é o da edificação. Vocês enxergam, de certa forma, uma diferença entre uma comunhão com alguém que é crente e uma comunhão com alguém que não é crente? E como esse relacionamento, se tiver uma diferença, qual é o limite dele? Como a gente não cair num conto para nos sabotar a nós mesmos, entendeu? Eu estou tendo uma comunhão com essa pessoa não quer nada com Cristo, cada vez mais ela deixa claro nisso. Como é que eu não me engano nessa... Entende o que eu estou falando? Porque, às vezes, essa ideia pode nos dar uma ilusão e, de repente, eu estou numa cilada também. Como é que você vê essa questão? Eu acho fundamental, assim, no nosso processo de plantação de igreja aqui, é fundamental
para que a igreja, para que a gente possa alcançar pessoas neste mundo pós-moderno que a gente vive, este mundo que já está, a nossa sociedade brasileira e chilena já está quase se tornando pós-cristã. A sociedade da Nova Zelândia, para onde nós vamos plantar a igreja, já é pós-cristã. Mas nós estamos caminhando para isso já, né? Então, assim, as pessoas não têm a palavra de Deus, a igreja, como algo que já está estabelecido, né? Que é algo positivo e bom. Não está. As pessoas estão distantes, as pessoas não querem saber de igreja, as pessoas acham que a igreja é humana, é muito errado, muitas coisas. Então, a distância é muito grande. A gente se aproximar hoje de pessoas que não são crentes e chamar para vir para a igreja, às vezes afasta mais do que atrai. Porque a pessoa vai dizer, nossa, essa pessoa é crente, vai na igreja, quer que eu vá para a igreja, e eu não quero nem saber de igreja. Né? Então, qual é o grande caminho? É a gente se aproximar dessas pessoas. Né? É a gente mostrar para as pessoas. A gente precisa mostrar antes algumas coisas para ganhar a oportunidade de depois convidar ela a seguir a Cristo conosco. Então, nesse sentido, é preciso essa relação com as pessoas do mundo. Né? Agora, não significa se misturar, não é? Não significa ser mundano. Só que, para acontecer isso, é preciso muita formação, é preciso firmeza mesmo. Mas é o que a gente precisa ter, não é? É o que a gente precisa ser. Eu vejo que uma das coisas que também faz muito mal para as nossas igrejas é as pessoas fazerem parte de uma igreja só para elas. É muito ruim a gente conhecer todo o conteúdo bíblico só para mim. É muito ruim. Porque você lê a Bíblia, você ouve o pastor e você fala assim, eu vivo isso mais ou menos, eu vou levando. Mas quando você pensa, bom, isso que eu estou ouvindo, eu tenho que viver e eu tenho que ensinar, aí é diferente. E é isso que precisa. As nossas igrejas, eu tenho aqui na minha igreja alguns irmãos que eles foram treinados para a gente não seguir a visão consumista. Então, tem um irmão aqui da igreja que se chama Luiz Valle, e ele é agressivo, às vezes eu falo, calma, meu irmão, calma. Mas ele diz, pastor, isso é um consumista de igreja. Né? A gente não tem que dar muita ousadia, porque isso é um consumista. Quer dizer, o que ele tá dizendo? Né? É aquela pessoa que consome sermão, consome louvor, adoração, consome os cultos, né? Porque se deleitam e não dão frutos, né? e não transmitem aquilo para outras pessoas. E não tem esse compromisso. Né? Então, ninguém está vendo se eu estou vivendo uma vida de acordo, porque eu não prego, eu sou um agente secreto, né, de Jesus. Então, aí, nesse sentido, a palavra fica muito vazia. Eu acho que a gente tem que formar as pessoas com essa visão de que elas precisam evangelizar, elas precisam fazer discípulos. Né? Elas precisam participar desses grupos que têm o objetivo de alcançar pessoas e trazer essas pessoas para que elas possam ver a nossa vida. Aí a gente consegue viver o evangelho plenamente, porque a gente está criando filhos, a gente está gerando isso. Então, com essa visão e com essa formação, aí nós precisamos ter amizades. Porque aí a gente vai confrontar. As pessoas vão ver como a gente cria os filhos, os nossos amigos, a gente vai se reunir com eles. Como a gente se relaciona com a esposa, e eles vão ficar impactados. Eu digo, olha, quando o crente vive de forma verdadeira a palavra, e
e com a sua família, ela começa a relacionar com as pessoas ficam impactadas. Então, assim, por exemplo, olha, um exemplo, não querendo falar de nós, porque nós não somos referências, mas assim, a gente cria os filhos da gente nesse trabalho de plantação de igreja, de missões e tal. E eles estudam lá na escola, né? E são crianças que têm essa vida numa família cristã e numa igreja. Então, lá, eles chamam a professora de senhora, né? Eles falam, o que é para fazer? Ah, não, pode deixar. As professoras pedem, eles obedecem. São crianças obedientes, né? E tal. Então, aí as professoras chamam a gente e falam, quem são vocês, né? Aí eu sou pastor e tal. Então tá explicado, né? Então, assim, o mundo está perdido em muitas coisas. E eu acho que o maior impacto que a gente pode trazer é fazer isso, né? É poder se aproximar das pessoas com esse objetivo e com essa firmeza, né? Com essa formação primeiro, né? Nas nossas igrejas. Eu acho que para isso que a gente tem que ter culto, escola dominical, tudo, para formar os crentes para poder realizar trabalhos assim e ver a obra aí crescendo, né? Agora, pastor, o Chile ajudou muito a gente porque a cultura chilena, né, Fabi? Ela é mais sociável do que a cultura brasileira, assim, na visão cristã, né? Aqui no Chile, eles participam mais. Você vê que o crente vai em uma atividade com amigos, escola, coisas saudáveis, né? Mas eles se relacionam um pouco mais. Então, nesse sentido, a gente aproveitou muito, né? Porque existia essa relação. Porque, às vezes, a pessoa está na igreja e não tem mais amigos do mundo, né? Então, aí fica difícil de alcançar pessoas. No começo, quando nós chegamos aqui, eu estava procurando amiguinhas para as minhas filhas, né? Porque não conhecia ninguém e tinha um grupo no Face de mães e tal. E aí eu me comuniquei com uma mulher. Ela falou assim, minha filha tem a mesma idade que a sua, tal. Então vamos nos conhecer. E o marido dela é ateu. Então, quando ela falou que ia se juntar com outra família, que o marido era pastor, nós éramos crentes, tá? Ele falou, fala sério, você vai me juntar com um pastor? Não, você tá brincando comigo. E aí, chegou o dia, nos juntamos, e foi tão legal, assim, o encontro, porque ele viu que nós éramos uma família normal também. E não por ser crente... que a gente era diferente, eu acho que ele, por ser ateu, pensou que a gente era como alienígena, não sei. Então, a amizade dele com o Ronaldo, vida, né? A gente somos amigos até hoje. Hoje eles não estão mais aqui no Chile, foram embora, mas chegou momentos de dificuldades que eles tiveram, de perda de chamaram a gente para orar. Chamaram a gente para orar. Eles participaram de várias coisas na igreja com a gente. Então, é muito, muito legal esse tema da amizade com não cristãos e ver que nós somos normais, só que temos um diferencial, né, na nossa vida e podemos passar isso para eles e ganhamos a amizade. Fabi, agora eu gostaria de fazer uma pergunta, já que você tocou no assunto criança e você disse que trabalha no Ministério Infantil. Como que a gente pode, e como no domingo passado, né, o nosso irmão Matheus falou que a nossa igreja está lotada de criança, graças a Deus. Como é que a gente pode trabalhar esse tema? Porque inicialmente a gente pensa na criança, né, como pura e tudo mais, e que esse assunto comunhão para a criança é muito simples. Mas conforme eles vão crescendo, vai entendendo, né, vem a visão do mundo, o bullying na escola e tudo mais, o Ministério Infantil pode trabalhar esse assunto, comunhão com as crianças. Bom, a gente já teve algumas conversas dessas de comunhão com as crianças da nossa igreja, né? Primeiro,
o que nós conversamos com eles é assim, a gente ouve compartilha tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia com as crianças da escola, com os amigos, com os vizinhos, né? Eles sendo crianças. Então a gente sempre fala, por que não compartilhar as coisas lindas que vocês aprendem na igreja, né? Então eu falo para eles, vocês veem um filme e chega no outro dia, eu vi aquele filme no cinema todo contente. Por que vocês não podem chegar na segunda-feira da escola? Na minha igreja aprendi de tal história e falou sobre isso, e traz esse ensinamento para a nossa vida. Já é uma maneira de você tá colocando as crianças para evangelizar. E, bom, os nossos 3 filhos aqui, nisso eles ajudam bastante a gente, né? São ferramenta muito importante no nosso ministério, graças a Deus. A Larinha, a nossa filha do meio, ela tem muito isso no coração, ela é muito de amizade, então ela, agora, na pandemia, ela chamou várias amiguinhas da escola, ela já nem está mais na escola, já não está mais matriculada, mas ela continua com amizade, para participar das nossas reuniões online com as crianças. E as amiguinhas dela estão participando das reuniões online. Então, é uma coisa que a gente vai conversando com eles, falando assim, vocês podem sofrer bullying, porque são cristãos. E a gente conversou faz pouco tempo isso com eles, Aline, porque na Nova Zelândia... Vamos enfrentar isso. A perseguição é muito grande. Quando nós fomos lá visitar, eles falaram assim pra gente, olha, não colocam as crianças de vocês em qualquer escola. Eu falei, por que não? Aí falou assim, por causa do liberalismo. Lá, menino pode usar banheiro de menina. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, exatamente. Então, a perseguição e o bullying que eles sofrem é grande por ser cristão lá. Então, quando me falaram isso lá, eu cheguei aqui em casa, peguei o Ronaldo, já fomos direto conversar com eles. Falar assim, lá vai ser assim, assim, assim. Vocês vão sofrer perseguição na escola, vão sofrer bullying? Vão. Mas vocês têm a verdade, vocês têm que se alegrar porque têm a verdade e têm que pregar a verdade. Vocês têm que fazer a diferença. Falei, porque tanta gente que conhece, adora outros deuses, né? Outra ideologia, defende. Eu falei, por que vocês não vão defender a verdade? Nós temos a verdade, então nós temos que defender a verdade. Então, eles têm isso bem claro, e as crianças da nossa igreja, graças a Deus, também têm isso bem, bem claro. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa, Aline, que a Fabiana, juntamente com as professoras, estão fazendo aqui, né? Nós também temos um grupo lindo aqui de crianças, né? E tem uma certa idade, que são as crianças maiores, de 11 e 12 anos, que são mulheres, a maioria é mulher. Quer dizer, são todas mulheres. E os homens são mais novos. Então, eles fizeram um grupo de meninas. No sábado, dividimos. Que funciona no sábado. É a coisa mais extraordinária do mundo esse negócio. Porque eles fizeram assim. Tem uma parte, que tem a parte bíblica, a parte espiritual. E elas falaram assim, cada criança vai apresentar uma coisa em uma reunião. Vai falar de algo que gosta de fazer. Né? Então, as crianças, as meninas participam e elas se apresentam também. E aí, existe esse desafio de trazer crianças novas. Né? Então, assim, eu estava vendo, sábado passado, que teve a reunião, que uma menina que não é de igreja, né, participa, porque ela foi convidada, e aí perguntaram as tias, né, as professoras, você tem Bíblia? E a menina, eu tenho, mas não sei nem onde está, não sei o quê. E aí é muito interessante, porque a família está ali, né? E aí a menina falou, não, olha, eu saí aqui um pouquinho para buscar a Bíblia, a minha mãe trouxe uma Bíblia, é a Bíblia do meu irmão, que não sei o quê. Então, todo mundo participando, é uma família não crente, por causa da menina, né? Participa disso. Então, assim, o trabalho com as crianças, eu acho que o que a gente peca mais é de não ser mais e mais arrojado. Porque as crianças aprendem mesmo. A gente às vezes fica assim, ensinando só o beabá, aquela coisinha, né? Que nada, essas crianças, elas convidam, elas
Elas, no começo elas ficam falando como é que é, elas perguntam, mas depois elas começam a fazer mesmo, né? Elas falam assim, a gente, por exemplo, é difícil você ensinar uma criança a evangelizar, né? Apesar de que algumas conseguem fazer isso, né? Mas se você dá outras opções, que nem essa de convidar, e você faz coisas legais, né? Nossa, elas divulgam aquilo e dá muito certo. É muito interessante. E a gente chega a alcançar famílias por causa das crianças. Então tem que ensinar mesmo e colocar um pouco dessa responsabilidade, e elas correspondem de forma muito boa, e elas estão sendo formadas muito, né, com toda essa visão que é transmitida. É muito interessante. O Ronaldo me lembrou uma coisa, Aline, que nesse trabalho que a gente faz com as crianças de sábado, as meninas maiores, elas apresentando o que elas gostam de fazer, e é interessante porque no final a gente conclui mostrando como que ela pode usar essa ferramenta que ela gosta de fazer para servir ao Senhor e para evangelizar. Então, uma fez um PowerPoint o que ela mais gosta de fazer é ler livro, e o livro preferido dela é As Crônicas de Nárnia. Então, ela fez todo o PowerPoint, e aí no final, gente, como pode aplicar isso, né? Para você transmitir isso para outra criança e transmitindo a palavra do Senhor também. A Lara, a última apresentação foi da nossa filha, ela gosta de fazer vídeos, gravar vídeos, digamos, youtuber. Então, como pode usar essa ferramenta também para servir ao Senhor, né? Então, você vê que tem mil coisas que pode para poder evangelizar. Vocês não acham que às vezes a gente acha que as nossas crianças elas são muito, a gente tem que proteger muito, né? Sim, eu acho que se a gente deixasse elas se arriscarem mais, a gente se surpreenderia mais, né? Exatamente. Com certeza. É por isso que assim esse grupo de meninas, o grupo desafia, né? Então, as professoras também são todas mulheres. É muito interessante, porque você vê as meninas, elas descobriram que é um espaço delas. Gente, é uma algazarra. Todo mundo quer falar, aquelas meninas falando, aquele negócio todo. E as tias dão corda mesmo, né? E valorizam. Então, é muito interessante. O desenvolvimento pode ser muito grande, né? Depende de tudo isso. Eu acho que a educação, o discipulado, passa por aquilo que Jesus Cristo fez, né? Assim, primeiro ele fez, os discípulos viram, depois ele fez e os discípulos ajudaram, e depois ele diz, agora façam, né? Então, por isso que as crianças têm a oportunidade delas falarem também, para que tenha um espaço, para que elas possam pôr para fora, para ser conhecida também, né? É muito legal, gente. Muito bom. Vocês querem contar rapidinho como é que vai ser o projeto de vocês na Nova Zelândia? A cidade, o planejamento de vocês para os próximos meses ou anos? Sim. Bom, aí eu vou colocar e a Fabi fica de olho aí e acrescenta. Depois de concluído o nosso projeto aqui no Chile, nós recebemos o desafio de plantar uma nova igreja na Nova Zelândia. O desafio é mudar para a cidade de Christchurch. É uma cidade que fica na Ilha Sul. A Nova Zelândia tem duas ilhas, a Ilha Norte e a Ilha Sul. A Ilha Sul tem essa cidade chamada Christchurch, que é a maior cidade da Ilha Sul. O nosso desafio é plantar uma igreja nessa cidade. E o desafio foi assim. Nós ficamos sabendo que a Nova Zelândia está crescendo muito o ateísmo. Existem cidades e regiões que chega a mais de 50% de ateus. E a média é mais de 40%, né? Mais ou menos 45% de ateus em todo o país. E o cristianismo, que antes era o maior, inclusive as igrejas evangélicas, hoje tem região que é menos de 20%, né? Então, inverteu a situação em poucas décadas, aconteceu isso. E o que aconteceu? Vieram 2 pastores da Nova Zelândia,
a convite de um pastor brasileiro, para conhecer a nossa igreja, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles vieram da Nova Zelândia, já pessoas idosas, vieram pedir ajuda, porque eles souberam que a Igreja Presbiteriana é uma igreja firme. A maior preocupação deles é que não sejamos liberais, é que não haja liberalismo, porque foi isso que destruiu a igreja lá. Então, eles fizeram o desafio no Supremo Concílio. Eu fui para o Supremo Concílio, a última reunião em Águas de Lindóia, em 2018, com esse propósito, de ouvir esse desafio deles, conversei com eles, eles perguntaram do nosso projeto aqui no Chile, do nosso trabalho, nós contamos e eles, então, fizeram o desafio, falaram, olha, o que vocês fizeram em Santiago, venha fazer na Nova Zelândia. Então, nós oramos e aceitamos o desafio de mudarmos para lá e plantarmos, então, uma nova igreja, realizar o mesmo trabalho, né, de plantação de uma nova igreja que nós realizamos aqui, realizar na Nova Zelândia também. Temos esta experiência, né, um pouco do que nós contamos aqui para vocês, mas com certeza os desafios vão surgir no caminho. Nós temos alguma experiência, mas somente quando nós estivermos lá e conhecermos um pouco da cultura, é que nós vamos conseguir realizar, elaborar um projeto mais detalhadamente. Mas o propósito é este, é plantar uma igreja, e o que nós queremos fazer é tudo isso que nós falamos, relacionarmos com as pessoas através da amizade, chegar a convidar estas pessoas para seguir a Cristo, conhecer a palavra, reunirmos com estas pessoas, juntarmos os convertidos, com o tempo formar a liderança e alcançar o máximo de pessoas possíveis, plantar uma igreja que tenha liderança, que tenha sustento, e que essa igreja seja uma igreja missionária e plantadora de outras igrejas também naquele país e em outros países. Para nós, a Nova Zelândia é muito estratégico, porque o país precisa ser alcançado de novo, né, essa nova geração, mas a Nova Zelândia está perto de muitos países que são um objetivo, né, de ser alcançados pelo Evangelho há muito tempo. A Indonésia, países como Vietnã, Índia, a própria Coreia do Norte, né? Então, existe muita necessidade naquela região. Nós precisamos que a igreja da Nova Zelândia tenha essa visão missionária. Então, esse é o desafio que nós temos. Como nós dissemos antes, mas é bom que todos ouçam, nós já estamos com as passagens compradas, estamos com o visto aprovado, a pandemia nos pegou no pulo, quando nós já íamos sair, mas temos que ficar aqui até abrir as fronteiras, e enquanto isso nós estamos ajudando, apoiando a igreja que nós plantamos aqui, em Santiago, a Igreja Presbiteriana Rede. E o nosso pedido de oração para todos é que o Senhor abra as fronteiras, né? A gente sabe que tudo isso está dentro dos propósitos do Senhor. A gente sabe que é pela sua soberana vontade que as fronteiras vão se abrir, no tempo dele, né? Então, essa é mais uma razão para a gente orar mais e mais, porque é só ele que pode fazer, né? Então, a gente está clamando e pedindo oração para que o Senhor abra as fronteiras para que a gente comece a realizar esse projeto. Amém. Muito obrigada, Ronaldo e Fabi. Fiquei muito feliz em revê-los assim à distância. Igualmente. Foi muito bom mesmo. Aline, será que sua internet aguenta uma oração? Olha, aguenta. Então você ora com muita fé para a internet não cair. E depois o Davi vai dar os avisos para aí a gente encerra. Tá bom? Beleza. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus servos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor um dia os chamou, ó Deus, para serem missionários da tua obra.
para pregarem o teu evangelho, Senhor, para irem para os confins da terra, Senhor, para falar sobre o Senhor, para ensinar sobre a comunhão dos santos, Senhor. Nós pedimos e nós clamamos, ó Pai, por esta família, por este projeto, ó Deus, que o Senhor mesmo, como o nosso irmão, ó Pai, disse que a tua soberana mão está sobre todas as situações, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, pela abertura das fronteiras, ó Pai, para que eles possam ir, ó Deus, e desenvolver esse projeto, que antes de mais nada é um projeto do teu coração, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, para que além das fronteiras, o Senhor abra, ó Pai, os corações daqueles que vão ouvir a tua palavra, ó Deus. Como o nosso irmão disse, Senhor, lá é um povo, ó Deus, em que o ateísmo tem dominado, Senhor, e dê a eles, ó Pai, força, cada vez mais, sabedoria, ó Pai, em tudo aquilo que eles forem fazer. Que os planos, os projetos venham primeiramente do teu coração e que eles sejam abundantemente usados por ti, ó Pai. E que muitas e muitas pessoas venham conhecer do teu amor, venham se voltar novamente para o Senhor, aqueles que estão desviados, ó Pai, dê ânimo, dê força, ó Pai, e sabedoria para essa família. Cuide, ó Pai, deles, de todo o projeto e de tudo aquilo que nasceu primeiro no teu coração, para que eles executem, ó Pai. Nós clamamos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, casal querido. Foi um privilégio para nós aqui da Moriá ouvi-los. Nós estamos com vocês em oração aí nessa missão. Contem com a gente. E eu queria agradecer também a Aline, a Daila por esse tempo aqui. E encerrando o nosso tempo, queria convidar os queridos irmãos da Moriá para que voltem à noite ou virtualmente, aqueles que ainda não podem estar conosco, sejam bem-vindos pelo canal da igreja, na transmissão do nosso culto, e aqueles que podem estar conosco, às 19 horas estaremos juntos retornando. Devagar, mas estamos retornando, celebrando ao Senhor. Tenham todos um bom domingo, Deus abençoe. Um privilégio estarmos juntos aqui aprendendo da palavra de Deus. Amém.